Boa noite, como vocês estão? Tudo bem por aí? 3 minutos para as 21 horas. Espero que estejam todos bem. Vamos aguardar aqui, vamos fazer o convite para a entrada da professora Valdete. Logo mais começamos o Conversas com Afetos e tem coisas aí para conversarmos, muitos temas para a nossa conversa de hoje, que vamos ver se eu consigo ser pontual e concluí-la às 22 horas. Não tenho conseguido ser muito pontual, né? Sempre acabo me estendendo um pouquinho mais. Gente, muito boa noite, estamos chegando já no final da semana. Oi Gisele, tudo bem? Como é que tá essa quarentena aí? Sobrevivendo o dia? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu passei o tempo inteiro trabalhando, sentada. Daí antes de começar a live, eu fui caminhar numa esteira e naquela super motivação, né? Mas enfim, né? A gente tem que arrastar o nosso corpo quando a nossa mente não tá muito lá, essas coisas para um exercício. Então eu fiz o exercício, vim pra cá e depois ainda vou fazer outras coisas domésticas depois, né, antes de dormir, tomar um banho, assim, para relaxar. Tô esperando a professora Valdete entrar, vou mandar uma mensagenzinha no WhatsApp para ela aqui, né? Alguém tá me escrevendo ali. Vai conversar com a gente hoje. Um dia de cada vez. Eu fiz uma poesia com esse nome, se botar um dia de cada vez. Tem no YouTube. Boa noite, estou online. Já escrevi para ela aqui que estamos online. Adriana, seja muito bem-vinda. Mandei o convite. Ela está perguntando como é que ela faz para entrar. Eu disse que eu mandei o convite, né, no Instagram. Olha na mensagem, vai nos stories ao vivo e clica pedir para entrar na live. Acho que ela vai fazer. Muito boa noite, professora Valdete Souto Severo, presidente da Associação Juízes para a Democracia. Professora, como é que está sendo essa missão, que é a gente tá em isolamento e tentar levar informação e defender direitos trabalhistas, né? Como é que está a atuação da JD? E tu, que é uma magistrada aqui do Rio Grande do Sul, magistrada do trabalho, né? Está na magistratura trabalhista, foi presidente da FEMARGS, foi minha professora, que eu tenho muita honra, e também escreve para o jornal Estado de Direito. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Carmela, obrigada e boa noite para quem está assistindo. Tem sido um desafio mesmo, porque a JD, é até engraçado, né? A JD nasceu em 91, justamente no momento da abertura democrática, porque algumas juízes e juízes acharam que havia uma necessidade de reafirmar a democracia, de ter como pauta os direitos humanos, os direitos das populações originárias. Mas desde então nunca foi tão importante ter uma associação para a defesa da democracia como está sendo agora. Então a demanda é muita. Só se a gente considerar só a área trabalhista, né, Carmela? As medidas provisórias que têm sido feitas, a forma como o governo está lidando com essa pandemia, é muito trabalho, mas ao mesmo tempo é muito angustiante ver que além de estar lidando com esse vírus, né, que é desconhecido mesmo, assim, quais efeitos que ele pode na sociedade, de o que ele vai fazer com a gente, né? Depois de impor esse período de quarentena, que a gente ainda tem que lidar com um governo que está de costas para a classe trabalhadora.
Eu queria que tu comentasse o que a associação, né, junto às instituições públicas, vem reivindicando, porque cada dia é uma medida provisória diferente e vão desde de questões de alterações societárias, como se teve, agora veio uma nova medida provisória para suspender de novo contratos. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessas atualizasse se der, assim, dentro do possível, e dentro do que tu acha relevante no aspecto trabalhista, que eu acho que é o que está sendo mais... Acho que não, né? Como a JD ela não é só trabalhista, as pautas estão vindo de todos os gêneros, né? Então, o que vocês têm conseguido fazer, abraçar? Né? A gente tem algumas, assim, várias frentes, né? A gente fez uma denúncia, por exemplo, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em relação a alguns atos do governo federal, não só trabalhista, mas mesmo a questão de saúde pública, né? Durante uma pandemia, com o ministro da Saúde pedindo que as pessoas fiquem em casa, o comportamento do presidente da República de estimular as pessoas a irem trabalhar ou a seguirem com a vida normal, como se a gente estivesse diante de uma gripezinha, como ele mesmo disse. Esse tipo de atitude e os atos que o governo vem adotando foram objeto de denúncia da JD junto à Comissão Interamericana. Nós também fizemos uma ação popular, Carmela, denunciando também o vídeo que o governo federal veiculou por alguns dias e depois tirou do ar, até por ordem da Justiça Federal, também minimizando, né, a pandemia. Nós estamos, inclusive, com demandas internacionais, o que é incrível. Hoje a gente teve notícia de um juiz chileno, nosso parceiro de LJT, que é uma outra associação latino-americana de juízes do trabalho, da qual eu também participo, que está sendo perseguido e foi suspenso das atividades dele em razão de uma decisão que deu, determinando prisão domiciliar para presos em situação de maior vulnerabilidade diante da Covid-19, que é algo que aqui no Brasil a gente conseguiu até a resolução 62 do CNJ, para dizer que as pessoas em condições, em grupos de risco, que os juízes analisem caso a caso, mas que de preferência permitam ou prisão domiciliar ou conversão em prestação de serviço à comunidade, enfim, outras formas de cumprimento da pena que não a segregação em função do risco de contaminação. Pois esse juiz deu uma decisão nesse sentido, foi suspenso das suas atividades sem remuneração. Então, a JD está também se manifestando sobre isso. Como tu disseste, são várias frentes, porque nós tivemos esses dias o problema do isolamento, do não isolamento de populações indígenas, que acabou havendo contaminação da Covid-19 nessas comunidades, porque a forma como elas foram tratadas foi completamente inadequada, não se respeitou o isolamento e acabou, assim, a doença acabou sendo levada até uma comunidade indígena. Então, realmente é um momento complicado, porque, como eu disse antes, né, além da gente ter uma situação absolutamente excepcional, que é essa dessa nova doença, de uma doença tão assustadora, porque o número de mortes e de adoecimento é estarrecedor, no Brasil a gente ainda tem que lutar diariamente contra pessoas em diversos postos de poder. Eu até estava escrevendo um texto hoje em que eu dizia assim, não adianta tirar o Bolsonaro, né? Existe uma demanda muito forte de várias entidades da sociedade civil de que é preciso afastá-lo da presidência em função dessa postura que ele vem assumindo. Só que quando a gente olha, né, a gente vê que existe um espectro muito maior. É o ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo que não há que se ter cuidado especial com as pessoas encarceradas, mesmo sabendo que se a Covid-19 chegar nos presídios vai ser um massacre. A gente tem o Rodrigo Maia, né, no Congresso, preocupado em transformar a MP 905 em lei, quer dizer, que é uma medida provisória que também retira direitos trabalhistas. E em falar em medida provisória, a gente tem a 905, a 927 e hoje mesmo publicada a 936, todas elas, Carmela, em vez de dar alguma segurança para as pessoas num momento grave como esse que a gente está vivendo, só estão preocupadas em retirar direitos. E assim, eu acho que é bem legal que o público escute que não é só a classe trabalhadora que está sendo prejudicada, porque a forma como o governo está encarando esse momento de calamidade pública é contrário, inclusive, aos interesses de quem emprega no Brasil.
Porque o que eles Sim. fazem? Quando eles tiram renda, quando eles retiram salário, ou como essa MP de hoje autoriza a suspensão de contrato É um sem movimento, né? remuneração, exato, eles acabam com o consumo, com a É um possibilidade de movimento. consumo. Quando o governo diz que vai pagar os salários dos empregados por 2 meses, mas na verdade ele vai fazer com que os pequenos empresários façam um empréstimo bancário, que eles vão ter que pagar em 36 meses, quer dizer, ele está criando um endividamento, porque as empresas não estão produzindo. Quando elas voltarem a Beneficiando os produzir. seguradores. Exato. E quando elas voltarem a produzir, elas vão ter que pagar os empréstimos bancários. Como é que elas vão pagar? Então, assim, o efeito para a economia nacional vai ser devastador, porque a gente não tem só uma pandemia para lidar, a gente também tem um governo que está absolutamente interessado em destruir direitos sociais. E injetando dinheiro em bancos também, né? Exato, preocupado em ajudar a companhia aérea e injetar dinheiro nos bancos, mas quem realmente sustenta a economia nacional, que é quem Não emprega e são quem eles. vive do trabalho, esses não estão tendo nenhum amparo. Não tem. Não tem. Veja que, E por tu... exemplo, o auxílio de R$ 600 para quem é autônomo, o governo não decidiu sozinho, não fez medida provisória para isso, teve que vir uma lei do parlamento. E mesmo essa lei, que hoje foi sancionada, ainda não está, assim, o dinheiro ainda não foi disponibilizado. Quer dizer, não há urgência. A impressão que se tem é essa, não há urgência em auxiliar quem realmente está precisando, quem realmente está sem dinheiro para se alimentar, né? Sim, e é uma questão, e é uma burocratização de uma situação emergencial, né? Que, na verdade, o professor Pedro Estevam Serrano, ele falou que a gente vive uma legalidade extraordinária, porque a gente tem uma legislação que diz medidas protetivas à dignidade, à população, a situações de emergência, de saúde, e o que a gente está vendo é a não observância disso, e que não é um estado de exceção, a gente não é um estado com anomia, né? De que não exista uma orientação que a gente vai seguir. Lógico que tem uma adequação, mas as perdas são de todos os lados, mas o governo ele só está tirando a sua responsabilidade, né? Ele, em vez de ajudar o próprio empresariado e contribuir as empresas para poder se manter ativo e garantir salários, ou políticas que estimulassem a não ter essas suspensões de direitos, não acontece. A gente vê o contrário, vê as políticas de governo que se veem não é uma política, como é que eu posso dizer, que vá ao encontro de um equilíbrio de perdas, né? Porque está todo mundo perdendo, mas quem está pagando a conta é só o trabalhador. E assim, ó, não dá nem para dizer que está todo mundo perdendo. Porque se a gente olhar, por exemplo, o ano de 2019, em que a classe trabalhadora teve perdas, grandes perdas, em que houve um aumento da miséria no Brasil, um aumento da informalidade, aí a gente olha para as instituições financeiras, elas tiveram lucro líquido de bilhões de reais em 2019. E elas não estão sendo chamadas a pagar a conta. Então a gente ouve um discurso falso de que todos precisam cooperar, tem que cortar salário, tem que permitir redução de salário sem negociação coletiva, o que é literalmente inconstitucional. Mas assim, quem realmente lucrou nos últimos anos, quem realmente se beneficiou da lógica de governo que a gente instaurou no Brasil nos últimos 2, 3 anos, não está contribuindo com absolutamente nada. Nada mesmo, porque nem esse empréstimo que vai ser dado está sequer pelo mesmo valor. Né? Os empresários que utilizarem esse programa do governo para pagamento dos salários terão que pagar esse empréstimo em 36 meses com juros mais baixos, mas vão ter que pagar juros. Ou seja, as instituições financeiras vão seguir lucrando mesmo com a crise. E quem perde sempre é a classe trabalhadora. E os pequenos empresários, né? Esses micros. Exato. Os micros, né? Então, e até nesse sentido, a gente verifica que essas medidas que vão sendo tomadas, que dizem, uma das MPs, acho que eu não sei se é a 936, que fala que essa que foi agora publicada falando sobre as sociedades, acho que é 927, falando sobre a sociedade de economia mista, não é 927 é a sociedade de capital aberto, falando das assembleias. Mas uma dessas medidas fala que os contratos das sociedades de economia mista vinculadas à administração pública não poderão ser suspensos, né? Eles querem dizer que uma medida não vai ser
mas na prática o que está acontecendo dentro das empresas é essa redução de carga horária, é redução de valores que deveriam ser repassados, sendo que, por exemplo, participação nos lucros um balanço que é feito anterior. E quer dizer, porque deu lucro ano passado, eu não vou receber porque agora não está podendo. Teria que projetar para o ano que vem, não fazer a projeção agora. Né? Fora questões de suspensão, dispensa injustificadas, né? que se aproveitam da situação, e a gente vê esse discurso como temos, infelizmente, um presidente que legitima o esfacelamento do patrimônio público, né? E um ministro que é toda uma cadeia, como tu bem colocou, de pessoas que não é só tira um e põe no lugar. Isso também é fruto dessa nossa... Por isso que é importante tu tá nesses espaços, a gente está usando esses espaços para conversar, porque as pessoas precisam se esclarecer dessa situação e fazer melhores escolhas. Porque a gente vota e a nossa abdicação, a nossa abstinência ou nosso não interesse na política está gerando essas políticas. Né? Então, acho, Carmela, que tem assim, algo positivo. A gente sempre tem que tirar alguma coisa positiva de experiências traumáticas, como certamente a Covid já está sendo e será para a humanidade. Mas se tem alguma coisa positiva que a gente pode tirar disso, é justamente entender que tem alguns discursos que às vezes até de algum modo nos seduzem, mas são absolutamente falsos. Como o discurso do Estado mínimo, porque quando há uma crise a gente quer o Estado, né? E como essa ideia de vamos repartir, todo mundo vai se esforçar para vencer a crise. Não. Na verdade, o esforço é sempre exigido da mesma parte. E também que a vida política é o nosso cotidiano. Política não é votar quando tem eleição. Política é participar do que é público. E é muito importante que a gente, como tu mesmo disseste, participe com mais atenção para o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a gente precisa do voto também, porque eles também, claro. Né, se a gente tem não sei quantos milhões de brasileiros não votando, também é um resultado dessa falta de consciência, porque nós, lógico, se a gente está na rua vendo uma coisa errada, a gente tem que estar intervindo dentro da nosso dever enquanto cidadão, mas a gente tem que avançar nisso, né? E a importância do voto também fica mais evidente em momentos como esse, né? Onde a gente vê, por exemplo, que tem alguns governadores que estão honrando o voto que receberam e estão tomando atitudes que são positivas para conseguir combater e enfrentar esse momento. E parlamentares que também estão ali na briga, na luta por manter direitos, e outros que estão fazendo um papel que absolutamente é contrário ao interesse social, que defende interesses de grupos específicos, que são sempre os mesmos grupos e que são grupos que sequer são chamados a contribuir num momento de crise como esse que a gente está vivendo. E assim, é bom também dizer, Carmela, que tem coisas que podem ser feitas, e se a gente olhar para os lados, para os outros países, como eles estão enfrentando, a gente vai ver que a maioria deles, os governos estão concedendo valores para os pequenos empresários, não estão fazendo empréstimos, estão entregando valores mesmo para que as empresas se mantenham, pagando diretamente os salários, desapropriando empresas que podem produzir equipamentos ou coisas que sirvam para enfrentar a doença, estatizando, exigindo, né? Inclusive os Estados Unidos está fazendo isso, né? E aí o Brasil tem um caminhar completamente em sentido contrário. O Vitor, ele está dizendo assim, a doutora Valdete, o Direito do Trabalho tem a sorte de ter, muito obrigado. E também tem uma outra pessoa que está dizendo, o MRD diz assim, a AJD está com informações internas para interpor na decisão do atual presidente. Eu não sei qual é a decisão interna, porque foram tantas decisões. Depois o MRD, se puder complementar. E o Cláudio diz, estamos precisando mais do que nunca proteger os direitos trabalhistas, ele falou aqui. E o pessoal está gostando muito, e é difícil, o cenário é difícil, né, professora? O cenário é muito difícil, muito adverso. Talvez certamente a gente não vai passar por isso, assim, preservando o que nós temos, porque são muitas pessoas em muitos postos de poder contribuindo para desmanchar direitos no momento em que as pessoas precisam ter direitos. Eu concordo com quem disse nunca foi tão importante ter direitos sociais, não tem como enfrentar. E uma coisa interessante, Carmela, não tem como manter o sistema. Então aí a gente já fica pensando que talvez também essa pandemia nos dê a oportunidade
de, com muita dor e sofrimento, perceber que esse sistema que nós temos não serve mais. Né? Então, porque assim, ela acaba, de algum modo, desvelando, mostrando com mais nitidez, né, o que é o sistema capitalista. Quando o empresário vai para a TV dizer, bom, vai morrer gente, paciência, ou o presidente da República, né, vai morrer gente, paciência, mas faz parte, a economia não pode parar. O que eles estão evidenciando é que existe uma inversão de valores que não se sustenta. Então, nem sob a lógica do sistema, retirar direitos não vai conseguir fazer com que a economia funcione por muito tempo. E esse desvelamento, essa demonstração clara de que o valor da vida está sendo subjugado ao valor do dinheiro, na verdade, é um alerta para a gente, né? Se a gente passar por isso, tem que aprender alguma coisa desse momento que a gente está vivendo para não esperar a próxima pandemia ou a próxima crise ou, né, o caos total antes de mudar a forma de convívio que a gente tem. Professora, eu queria assim já deixar o convite, eu sei que são muitas demandas, mas se tu puder deixar nos arquivos em Word, tá? Separado, a gente vai fazer um livro sobre essas intervenções do Conversas com Afetos, que vão as temáticas, mas em meio à crise que a gente está passando, e como é um momento único, pelo menos na nossa geração, que a gente possa ter vivenciado isso, a gente quer fazer um registro sobre essa memória e quais caminhos, por exemplo, a JD está contribuindo para uma situação, né, para combater uma situação que está totalmente contrária à Constituição, arbitrária, e que está indo de encontro a situações de garantias internacionais. Então, a gente está buscando fazer essa memória, porque não sabemos realmente quando vai acontecer, mas eu acredito que se a gente não fizer esse arquivo, esse HD, como é que a gente vai lidar numa outra pandemia daqui a não sei quantos anos, que pode demorar ou pode não demorar tanto, né? Então, já fica o convite, e eu queria te deixar para dar uma palavra final hoje, mas que não deu aquela live da semana que passou, mas agora deu. Sim. Muito obrigada. Carmela, eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder participar, que eu admiro muito o teu trabalho, já te disse isso pessoalmente. Então eu gosto muito de estar na parceria contigo em qualquer frente. Então tu pode contar comigo sem dúvida para esse livro e para qualquer outra batalha que tu quiseres me chamar, eu vou estar sempre à disposição. Quero te dizer que são pessoas como tu que fazem diferença e é bom participar de momentos como esse, porque daí a gente vê que a gente não está sozinha, que somos muitos e que vale a pena seguir brigando por uma ordem constitucional mais justa, seguir brigando por direitos sociais, seguir brigando para ter uma sociedade menos desigual do que a gente tem. Nós podemos parecer poucos e acho que num momento como esse, falo por mim mesmo, né? Num momento como esse, às vezes dá um desespero, a gente pensa, poxa, não tem jeito, é uma luta difícil demais. Mas a gente tem, às vezes, pequenas vitórias e quando a gente vê o efeito concreto, né, do que a gente faz no dia a dia, na vida de uma pessoa que seja, a gente se dá conta que vale a pena. Então, Carmela, eu quero dizer que tu tem que continuar nesse trabalho que tu faz, te agradecer por esse espaço e me colocar à disposição. Obrigada, professora. Essa é uma referência para mim. E antes de encerrar, eu vou dar 2 aqui. O Cláudio Gamba Barra Marques, ele disse: tem empresa peticionando, requerendo liberação dos depósitos recursais. Um absurdo. Pode ser o mínimo garantido ao empregado. Me refiro às grandes empresas. Exatamente, a Petrobras é uma delas. Então, elas estão fazendo... Então, deixa eu dizer para ele, Carmela, que a JD mandou ofício para todos os tribunais regionais do trabalho e para o TST, pedindo que eles liberem todos os depósitos recursais para os reclamantes, né, mesmo antes de uma decisão final, durante ainda o prazo de recurso, justamente para que essas pessoas possam se alimentar, porque tem muita gente que está esperando o resultado do processo de legado. Eu gostaria se tu puder me passar, eu vou te cobrar para tu me passar essa decisão para eu publicar no Estado de Direito, que eu acho que é importante, até para os advogados utilizarem ela e da maneira do advogado, mas para eles se inspirarem no que a JD fez como referência, né? Citar como referência. E o Marcelo Campos está dizendo que o núcleo da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. O poder constituído não está sendo um fiel a esse núcleo. Ele disse: que mulheres, lutadoras. Obrigada.
Professora, muito obrigada. E que a senhora tenha força, ela está em São Paulo ou está no Sul aqui? Tô no Sul, Está tô no no Sul. Sul? Então, se Oi. cuida, porque a gente precisa de ti inteira, tá? Obrigada, E logo, obrigada, se Deus Carmela. quiser, a gente vai estar junto, tá? Um beijo grande, Isso fica aí. com Deus. Beijo. Beijo. Gente, continue conosco. Eu vou chamar o Amaro para dar seguimento. Vou salvar a live. Quero que vocês curtam aí meu Instagram, o Instagram da professora Valdete Soares, uma mulher admirável que está à frente da JE e a Associação de Juízes para a Democracia. Tem outros juízes que eu conheço que fazem, que compõem essa rede, como a juíza Dora Martins, que é uma pessoa maravilhosa, juíza que está, acho que está quase se aposentando em São Paulo. E agora, o Amaro Pena, que é um músico de Fortaleza, um grande amigo meu, está aí. Muito boa noite, Amaro. Como é que está a situação aí? Ixi, aqui tá. A gente tá só otimista, né? Para não se entregar. Mas vamos ver se a coisa vai embora, dissipa. Tô torcendo para isso. O que tu tá vendo, assim, o pessoal tá respeitando o isolamento ou tem saído muito, Amaro? Estão respeitando, de uma certa forma estão. Sim. Ah, que bom. Isso aí é bacana. E tu tá conseguindo ficar em casa e no estúdio ou tá mais em casa? Não, eu estou em casa direto. Direto. Não tem problema de ficar em casa, não. Que bom. Aí eu vou só ali no supermercado e volto. Aí faço os almoços, as coisas, e fico estudando, tocando. Tem que se preservar. Tá entendendo? Tu tem um estúdio onde tu quiser, né? Tu é uma pessoa que é muito criativa. Amaro? A gente está fazendo o que pode, né, Pamela? E o que deve. É isso aí. O que tu quer tocar para quem está nos ouvindo aqui, compartilhar da tua autoria? Uma música? Claro. Vou cantar uma música aqui, então, para animar. Para nos animar. Lua de prata sobre o quintal, na mata o canavial estende o varal, verde varal. Varacoruja, noite se espanta, canta o carão no rumo dessa canção, Sabia, dorme a floresta, o olhar na fresta esconde a surpresa da presa que arma a trama da traição. Atenção. Lua de prata sobre o quintal, na mata o canavial estende o varal, verde varal. Varacoruja, noite se espanta, canta o carão no rumo dessa canção. Sabia, dorme a floresta, o olhar na fresta esconde a surpresa da presa que arma a trama da traição. Atenção. Quem canta mata a fumaça do caipora, saci correndo, perdendo a hora, o sol já vem desenhando a aurora, saci cai fora. Pesca o siri, alça a mão na areia, pura tainha canta a sereia, e o correndo que serpenteia querendo se libertar. Derrama água por sobre a pedra, molhando a flor, encharcando a terra, abrindo um rastro que indo dar no mar, inundando o mar, indo dar no mar, inundando o mar, indo dar no mar. Sabia, dorme a floresta, o olhar na fresta esconde a surpresa da presa que arma a trama da traição. Atenção.
da traição. Atenção. Pronto. Como é que é o nome dessa música? Bravo. Canção da Floresta. Canção da Floresta. E tu fez ela sozinha ou como é que foi Não, eu comecei a fazer essa música, comecei a desenvolver ela, aí chegou um parceiro meu, que a gente tava já, assim, ele começou a botar umas coisas interessantes, aí ficou eu e o Dilson Pinheiro. Ó, o Cristóvão Bastos mandou um abraço aqui pra ti. Fala, Peninha. Grande Cristóvão. Tem o professor também, delegado de polícia lá de São Paulo, Paulo Sumariva, que é um grande escritor, também está assistindo a live aqui, tem um grande público que está nos assistindo. E eu queria que tu cantasse mais uma para a gente encerrar a participação com uma mensagem tua. Tá. Vou cantar essa música aqui. Tá. Um reggae. Correr perigo já é preciso nesse tempo de aflição. A vida passa, leva voando todo sonho e emoção. A gente precisa se ver, sorrir, cantar, estar com você, correr perigos, saltar abismos, encontrar nova emoção. A força que vencer esse momento é nossa geração. Na luta contra essa violência vai nosso coração. A força que vencer esse momento é a nossa geração. Na luta contra essa violência vai nosso coração. Correr perigo já é preciso nesse tempo de aflição. A vida passa, leva voando todo sonho e ilusão. A gente precisa se ver, sorrir, cantar, sempre com você. Correr perigos, saltar abismos, encontrar nova emoção. A força que vencer esse momento é a nossa geração. Na luta contra essa violência vai nosso coração. A força que vencer esse momento é a nossa geração. Na luta contra essa violência vai nosso coração. Vai nosso coração. Vai nosso coração. Pronto. Muito bom! Obrigada, Amaro. Quero te mandar um beijo nesse coração enorme. Dizer que tu é muito importante para mim. E pode ter certeza que muita gente que está assistindo e que depois vai rever essa live vai assistir com carinho, com o mesmo carinho que eu ouvi. E a próxima vez
vou botar o telefone mais longe e daí eu vou ficar dançando. Tá ótimo. Obrigado, Carmela, Né? também por esse poder estar perto de você de uma certa forma. Pessoas que a gente ama sempre, independente da distância, né, do tempo, e que a gente sempre vai ser desse jeito, próximo. Não tem como ser diferente. Então, Não tem. só agradecer a você por ter me proporcionado esse momento aí para me dividir com as pessoas também que venham a ouvir, ver. E dizer que vamos continuar nessa luta aí, que quem vai vencer, nós que vamos vencer isso. É isso aí. Muito obrigada, Mário. Ó, um beijão, tá? Um beijo na família também. E a gente e vamos ver se a gente marca uma live com o Djalma junto. Vamos ver. Ele não me respondeu, mas vamos. E aquele amigo que está na Alemanha também, eu vou escrever para ele. Eu acho que eu escrevi, mas eu não cobri a mensagem. Depois mando um lembrete para ele para ver se a gente puxa ele para nossa conversa também. Inclusive, ele é parceiro meu nessa música. É? Que legal. Como é que é o nome dele mesmo? Jabuti. Mas Jabuti. a gente chama ele de Gilberto. Tá bem, então. Então, um beijo grande e vamos ver se a gente traz o Gilberto e o Djalma Pinto aqui para a gente conversar junto. Fica com Deus, dorme bem e até breve, tá? Obrigada. Gente, esse foi o Amaro Pena, um grande amigo meu lá de Fortaleza, músico, compositor, e tem vários trabalhos aí na área de artes e de música, né, fazendo, enfim, se virando nos 30. A Amélia já está online e eu vou chamar ela para vocês conhecerem. Uma pessoa muito legal que eu não vejo há muito tempo. Ela é defensora, vou pegar o currículo dela. Amélia, deixa eu te apresentar aqui. Eu estou falando então com a defensora pública Amélia da Rocha. Amélia Soares da Rocha. Amélia Soares da Rocha, que está o S ali. Soares da Rocha, ela é bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza. Pela Universidade Federal do Ceará. Eu dou aula Ceará. com muita honra, com muita alegria. Federal do Ceará. Especialista em Direito pela Unifor. Daí sim, Universidade de Fortaleza, mestre em Políticas Públicas e Sociedade, doutorando em Direito Constitucional pela Unifor, das Relações Privadas, né, com Direito Constitucional das Relações Privadas, professora da Universidade de Fortaleza, Unifor, e faz um trabalho belíssimo como defensora pública, que já por si só é um desafio, e eu queria que tu falasse um pouco dessa luta nesse momento de vocês. Como é que está sendo enfrentada essa temática na defensoria e qual é o teu foco de atuação? Boa noite. Carmela, quero inicialmente parabenizar pelo teu trabalho, né? Eu conheci Carmela já há alguns anos através do livro Samba no Pé, Direito na Cabeça. Tivemos a oportunidade de recebê-la aqui no Ceará. Então, essa sua energia transformadora, ela contagia a todos, ela inspira. Então, muito obrigada realmente pela sua existência, pelo seu trabalho. A defensoria pela qual nós acreditamos e pela qual lutamos é uma defensoria que, acima de tudo, ela consegue fazer com que a realidade das pessoas em condição de vulnerabilidade ela chegue na instância de poder. Se a gente observar, por exemplo, 1827, quando da criação do primeiro curso de direito no nosso Brasil, uma pessoa, simplesmente pela cor da pele, ela não estava no direito das pessoas, estava no direito das coisas. E naquele momento, quem é que fazia o direito? De onde é que vinha o direito? Quem tinha a oportunidade de estudar nos dois únicos lugares que tinham curso de direito no país na época, que era Olinda e Largo de São Francisco, em São Paulo, Olinda, no Pernambuco. Então, realmente, quem estava naquele círculo restrito de poder. Então, foi muito difícil romper. Nós tivemos heróis como Luiz Gama, tivemos algumas pessoas da elite na época, mas que tiveram esse espírito abolicionista e republicano. Agora, essa é uma minoria. A transformação realmente ela vem quando se consegue pautar a realidade das pessoas em condição de vulnerabilidade nas instâncias de poder. Então, acima de tudo, eu acredito que o direito
ele é uma força, né, que tenta direcionar o Estado para a efetivação dos direitos humanos. Né? O direito ele não pode ser uma manifestação da força do Estado, enquanto Estado constituído por pessoas não vulneráveis, utilizando a terminologia do Marcelo Neves, né, nosso professor pernambucano, né, que ele chama de sobreintegrados. São pessoas que estão tão integradas que acham que o direito não chega a elas. Então, a Defensoria ela vem quebrar isso. E aí tem um exemplo que eu acho que exemplifica, perdão do pleonasmo, um pouco o que eu estou querendo dizer, que é uma situação que nós vivemos aqui no Brasil há uns 10 anos, quando a Defensoria, principalmente a Defensoria de São Paulo, a Defensoria do Rio, começou a levar muitos habeas corpus aos tribunais superiores. E, de repente, a Defensoria começou a ser criticada, como se ela estivesse utilizando indevidamente o habeas corpus, e ela estava sendo responsabilizada por uma tentativa, né, uma corrente que estava restringindo a admissibilidade do habeas corpus. Aí um grande defensor paulista, chamado Renato Campos de Vitor, isso foi em 2009, né, tem 11 anos, Renatinho fez um estudo de todos os habeas corpus que foram apostos pela Defensoria Pública Paulista. Ele foi do DEPEN, né? Ele não foi do DEPEN? Foi do DEPEN. Renato é um cara sensacional. Né? Ele é artista, é músico, é um jurista extremamente vocacionado, pai do Gabriel. Era muito lindo. Então, o Renato fez esse estudo, Carmela, e nesse estudo ele distribuiu o estudo dizendo, olha, qual foi o ato aqui que nós fizemos de maneira indevida? Será que a grande novidade aqui não é justamente porque pela primeira vez um pouco da realidade da violação do direito de ir e vir nas vielas e favelas está chegando nos tribunais superiores? Então, até que ponto há uma responsabilidade nossa ou há uma responsabilidade de um direito que foi feito tradicionalmente para ricos e por ricos? Não por má vontade, não por má fé, não, é por uma questão estrutural. Nós vivemos uma sociedade que ela está calcada no patriarcado, nós temos um racismo estrutural. Inclusive, a campanha da Associação Nacional dos Defensores Públicos esse ano é combate ao racismo. Ano passado foi combate à violência contra a mulher, que são questões estruturais. Né? Então, nesse sentido, a defensoria que a gente luta é essa. E nesse momento da pandemia do coronavírus, o que nós estamos lutando é justamente para levarmos essa realidade para as instâncias de poder. Então, a defensoria, inclusive, ela tem a ouvidoria geral externa, que é justamente uma pessoa eleita pela sociedade civil, que integra o nosso Conselho Superior para nos puxar a orelha todas as vezes que a gente se perder pelo poder. Então, nós estamos nessa luta aqui no Ceará, todo mundo atuando em home office. Atualmente, eu estou na presidência da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos, e nós temos trabalhado diuturnamente para tentar garantir esse trabalho. Hoje, o WhatsApp está muito popularizado, né? A grande maioria das pessoas hoje que podem ter o acesso à comunicação, elas têm o telefone celular, têm o WhatsApp, não tem mais telefone fixo. Então, a Defensoria está se valendo de vários expedientes para tentar chegar perto de quem precisa de justiça nesse momento, mas sem colocar ninguém em risco, né? Trabalhando exatamente nessa luta por levar o direito para quem precisa dele. Né? Então, é uma maneira responsável, nós não podemos deixar de trabalhar e não estamos parando de trabalhar. Inclusive, todos os dias a gente tem feito inúmeras atuações, mas nós estamos tentando fazer de uma maneira que não coloque em risco a população. Porque tudo que nós lemos, tudo que nós vimos é o isolamento social nesse momento. E aí tem uma curiosidade, Carmela, que aí vem um pouco daquela nossa... Foge um pouco da defensoria, de certa forma, mas ao mesmo tempo porque o direito ele tutela a vida, né? É que há um ensinamento muito grande aí. Há um ensinamento muito grande em toda a humanidade, os 5 continentes, né? Nós estarmos aqui na... Cansado Trindade, ele tem uma palestra dele, um artigo, que ele diz que é muito importante que as pessoas lembrem que a sorte de cada um está inexoravelmente ligada à sorte dos demais.
Eu acho que esse vírus, né, invisível por ser vírus, ele traz um ensinamento muito grande sobre a coletividade, né? É um momento que a pessoa mais rica do mundo, ela não está protegida do vírus. Ela depende de uma questão coletiva, porque queiramos ou não, a Terra é uma só. Vivemos um para o outro. Então, o próprio conceito de indivisibilidade dos direitos humanos, ele vem muito por aí. Né? Então, eu acho que esse é um desafio do direito, é um desafio da defensoria, da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, do Estado como um todo. Eu acho que uma outra lição muito grande desse momento é que a gente não pode prescindir do Estado. Né? É o Estado que está, por exemplo, aqui no estado do Ceará, o governo do Estado está fazendo uma condução, na minha compreensão, exemplar, né? O governador Camilo Santana, com medidas corajosas, preventivas, cuidando de garantir uma segurança para o menos favorecido, para aquele que não está tendo condições de ter um trabalho, das micro, pequenas empresas, e, ao mesmo tempo, tentando, mostrando, se mostra com tudo isso, que não se combateria um vírus desse sem o Estado. Sim, eu queria te perguntar, e já encaminhando para o final, se tu tem alguma informação sobre a saúde dos presos, né? Se teve alguma subnotificação, que eles estão chamando agora, né? Pelo menos em São Paulo. Nós temos 2 núcleos na defensoria voltados ao sistema prisional. Acho até que eu lembro que eu te levei no NUDEP, no Núcleo de Execução Penal, quando tu esteve aqui, né? Conheceu a Aline Miranda. Que tinha um trabalho acontecendo lá, né? Exatamente, eu lembro que eu tive com você lá. Então, nós temos o NUDEP, que trabalha com a execução trabalha com execução penal, né? Trabalha com preso, com a pessoa presa que já está condenada, e temos o NUAP, que trabalha com presos provisórios. Então, os nossos 2 núcleos estão atuando diuturnamente. Inclusive, teve um caso do falecimento de um preso por causas naturais, mas por precaução, a defensoria pediu que fosse conseguir um alvará, não lembro qual foi o instituto, se foi um alvará, eu acho que foi um alvará, conseguiu, posso até te mandar essa decisão depois, que fosse realizado nele o exame do Covid, justamente para evitar a subnotificação, né? Então, nós estamos realmente trabalhando... Porque é difícil, né? É um grupo muito exposto, porque a gente sabe que as prisões no Brasil, elas são superlotadas, né? Então, a facilidade de acontecer um desastre é muito alta, né? A gente sabe da responsabilidade dos agentes policiais, que também estão lá correndo um grande risco, como servidores que têm que prestar o atendimento lá. E aqui no Sul, pelo menos, a realidade está num sentido de bastante preocupação em dar os EPIs, em conter a situação de visitas nesse momento que se precisa do isolamento, e para garantir que essas pessoas não venham a óbito, né, em massa, num espaço insuficiente de atendimento, que essas cadeias, né? Pelo menos a gente tem aqui a cadeia pública tem mais de 4.000 presos, então é o desafio do gestor, que é o policial, mas a gente sabe que essa situação ela é muito antecedente, né? O que o Estado deveria fazer para não estar assim, ela é muito antecedente. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem final, e que daí eu vou gravar esse primeiro trecho da nossa conversa com o Afeto, e para não perder o nosso bate-papo, daí eu volto com o Álvaro já na live para fazer o encerramento. Então, o Álvaro já está provavelmente aí, lá de São Paulo, o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, e quem está aqui comigo é a professora Amélia Soares da Rocha. Falei certo, Soares? Falou certíssimo. Ah, então tá. Minha querida, e assim, eu não via ela, é uma grande pessoa, uma pessoa que eu admiro muito. Teve aqui um elogio para ti, aqui do Rodrigo Franklin Pinha. Ele diz assim, que saudade das aulas da querida professora Amélia. Deixa eu ver o que mais aqui que está passando. Ser humano ímpar, com toda certeza a defensoria terá um grande desafio pós-Covid, ele diz. Professor Leonardo Aquino, de Brasília, também manda um abraço. Amigo querido que eu conheci como aluno, uma pessoa muito especial.
E o nosso grande desafio, a Defensoria, inclusive, Carmela, interpôs um HC coletivo aqui no Ceará, que após a atuação conjunta com a DPU no STJ, uma decisão brilhante do ministro Sanseverino, se estendeu para todo o país com relação à liberdade das pessoas que estão presas por débito alimentar, né? A própria questão da impossibilidade da prisão civil por dívida, a prisão civil por dívida alimentar não se enquadra aí, mas de qualquer forma nós estamos atuando muito no AP e no DEP, estão a Defensoria como um todo também lidando com a população carcerária, que é tão discriminada, né? Porque tem um filme do Netflix que diz assim, que eu acho muito interessante, que eu posso ter certeza que nunca vou cometer um crime, mas jamais posso ter certeza se não vou ser acusado de um. Então, muitas pessoas que rejeitam hoje a questão no sistema prisional esquecem que mais de 50% é preso provisório. Então, mais de 50% não tem uma sentença ainda determinando e que qualquer pessoa pode ser acusada de um crime. Então, o trabalho é árduo também por conta desse preconceito, mas nós seguimos juntos. A Defensoria Pública, ela luta por um mundo mais justo e o ensino jurídico, ele precisa ter cada vez mais essa humanidade, principalmente como lembrou o Rodrigo aí, porque eu acho que existe um mundo novo após a pandemia do Covid e que nós consigamos ser mais solidários. Eu acho que eu já falei demais. Muito obrigada. Não, falou, é ótimo. Com a gente, viu? E tu também, manda notícias daí. Um beijo com grande afeto, tá? Fica com Deus. Essa foi a professora defensora pública Amélia. Eu vou encerrar esse trecho do vídeo porque eu quero salvar e não quero perder esses momentos. Então eu peço para vocês voltarem daqui a 30 segundos de novo nos meus stories ao vivo para a gente terminar essa conversa com um professor que é super especial, que é o Álvaro de Azevedo Gonzaga. Professor Álvaro, eu vou fazer só essa transição para não perder o vídeo, porque vai fechar 10 minutos e eu não quero perder essa oportunidade de gravar sua fala direitinho também. Tá? Já vem aqui, dá 10 segundinhos.